Olá, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Era das Trevas e a Era da Luz. Bom, a Era das Trevas, irmãos, não é muito difícil falar, né? Nem a Era de Luz, mas a Era das Trevas, até o nascimento de Jesus, dá para nós considerarmos como Era das Trevas. Talvez tenha um pouco de luz lá, voltando lá atrás, irmãos, na parte de Moisés, quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, porque foi dado 3 revelações de Deus para o mundo, né? A luz, as leis universais de Deus estão contidas, né, em 3 revelações. A primeira revelação são os 10 mandamentos que Moisés escreveu lá atrás, quando eles saíram do Egito, lá, os 10 mandamentos. Então, lá tem um pouco de luz, né, que foi dado conhecimento, que luz significa conhecimento. Mas fora os 10 mandamentos, muito pouco conhecimento no Velho Testamento tem, você vai ter. Ou de leis universais quer dizer leis de Deus, né? Muito pouca coisa você vai encontrar ali para aquilo que eu falo, né? Então ali é a Era das Trevas. Se você pegar antes de Moisés, antes dos 10 mandamentos, é a Era das Trevas, totalmente a Era das Trevas. Faziam-se o que queriam, né? Não tinha lei, a lei era pior do que muitas vezes do que faziam. Então, se a pessoa morava no interior, no meio do mato, ela tinha era mais certo do que quem morava nas cidades, porque eram tudo corruptos, né? Era uma corrupção em cima de corrupção. Era complicado de você viver nessa época, né? Daí veio Moisés, mas Moisés só passou para os hebreus, né? Os 10 mandamentos, quer dizer, o resto continuou tudo nas trevas, né? Então essa era de trevas, ela vem de longe, irmãos. Ela vem de longe, de muito longe. Ela começou lá bem no início. Se os irmãos viram aquele vídeo que eu falei sobre capela, lá essa parte. Então, principalmente que inclusive eu falei, hoje eu já estou com uma nova versão, né, do mundo espiritual. Que até eu falo lá que os anjos caídos, né, seguindo Lúcifer. Lúcifer é um anjo de luz, né? Lúcifer, ele está. Aí, ao contrário, tem umas coisas que falam errado, até eu falei, mas eu não tinha esse conhecimento. Agora eu estou passando o conhecimento certo para os irmãos, que inclusive viu ontem isso daí. Vou postar o vídeo, sei lá, acho que essa semana, final de semana, mas hoje. Hoje é dia 17 de junho de 2022. Só para vocês terem uma ideia quando eu estou gravando. Eu vi isso ontem, dia 16 de junho de 2022. Então, até dia 16 de junho de 2022, para mim, Lúcifer era um anjo caído. Lúcifer foi um dos anjos lá que eu falei para os irmãos lá de Capela lá que foi o que estava na frente de Lúcifer e Satã. Mas retiro, né, o que eu estou falando, porque eu vi ontem, né, que Lúcifer não fez isso. Não foi Lúcifer. Lúcifer é um anjo de luz, ele está no umbral baixo, ele vive no umbral, realmente é um anjo de luz, como o Gabriel, mas é para ajudar, ele é do bem, é um anjo de luz. Lúcifer não é do mal, não é o demônio. Lúcifer não é o demônio. Lúcifer é um anjo de luz. Haja e seja feita justiça, né? Graças a Deus eu consegui ainda fazer essa justiça, vivi para ver essa justiça. Então, nós acompanhamos, né, no passado, né, que nós estamos aqui nesse plano de prisão, que eu já falei sobre isso. Então, quem acompanhou, principalmente, eles chamam de dragões, né, que vieram dos draconianos, né. Então, foram essas pessoas, esses irmãos que começaram a rebelião e nós seguimos eles, né. E deu tanta coisa errada, e nós fizemos tanta coisa errada que eu vejo naquele vídeo que eu falei no vídeo passado. Sobre isso, sobre capela, essas coisas, né, irmãos? Mas, então foram os dragões. Esses dragões, depois que nós viemos transmigrados para a Terra, que ficou 5.000 desses bilhões que saíram de lá, que eu não recordo agora os bilhões, eu não vou falar, acho que 20 bilhões, 30 bilhões saíram de lá, 5 milhões ficaram aqui na Terra, né? O resto foi transmigrado para outros planetas. Esses dragões mais perigosos, que chamam de dragões porque eles são draconianos, né? Esses dragões mais perigosos, eles foram para Nibiru, irmãos.
Nibiru é um planeta realmente que existe, que são os Anunnaki. Esses Anunnaki, eles vieram. Teve muita gente que também lá em Nibiru não passou, inclusive esses dragões, chamam de dragões, né? Então eles foram, de novo, foram depois que passou o pessoal de Capela, que esse pessoal de Capela veio lá na época dos Atlantes, né? No final da era dos Atlantes chegou o pessoal de Capela, só para vocês não terem uma ideia de como isso faz tempo, né? Esses dragões, eles foram transmigrados para a Terra, é, inclusive ainda bem no começo ainda, né? Esses dragões são espíritos muito ruins, espíritos muito complicados de você lidar. Porque depois que houve essa rebelião, ficou ainda mais muito tempo, né, lá para transmigrar esse povo para os outros planetas. E esses dragões, eles foram transmigrados para Nibiru. De Nibiru não tinha mais condição, eles também fizeram algumas coisas erradas lá, e eles foram transmigrados, daí esses dragões e mais alguns irmãos Anunnakis foram transmigrados para a Terra. E eles vieram em naves, né? Vieram em naves, o pessoal teve naves encarnadas e teve naves de irmãos desencarnados. Os dragões vieram na quarta dimensão, desencarnados. Só que o pessoal de Nibiru que veio para cá, como eles tinham muita tecnologia, eles que ajudaram, né, no corpo que nós temos, né? Foram os Anunnakis realmente, né? Enki e Enlil, né? Só Enki era mais a pessoa do bem, que defendia mais o povo, e Enlil era aquele que queria mais depois a destruição do povo, né? Mas foram os Anunnakis que ajudaram, né, na construção do nosso DNA, do que a gente foi passando nas eras, né? Eles começaram bem no começo, o pessoal veio bem no começo da Terra. Quando o pessoal ainda era macaco, era Neandertal, era alguma coisa que vivia nas cavernas, foi mais ou menos nessas épocas aí que eles vieram para cá. Então esses dragões, quando estavam vindo transmigrados para cá, um deles acordou, eles estavam desacordados, mas um deles acordou e eles, com a força mental que eles tinham, eles foram desviar uma nave para Erg. Erg era um planeta aqui do nosso sistema solar. Erg, eles foram para lá, esses dragões foram para lá e começaram a querer, porque eles estavam em corpo mental, né? Eles estavam desencarnados, né? Então eles foram para lá, para esse planeta, e começaram a tentar fazer com que essas pessoas lá, o pessoal de Erg, ficasse na mão deles. E deu confusão lá, eles explodiram o planeta de Erg. Não posso explicar bem para os irmãos, mas tem um livro de Erg, né? Dá para os irmãos ler esse livro de Erg. Explodiram o planeta, que já, para não ficar muito longo o vídeo, né? Explodiram o planeta, dessa planeta que foi explodido, Erg que foi explodido, tem aquele cinturão, né, de asteroides. Se os irmãos forem ver, né, no nosso sistema solar existe um cinturão de asteroides que falam que era esse planeta Erg que foi explodido. Então o pessoal de Erg, muitos vieram para cá, né, que dizem que são os magos negros, inclusive, né, que eram muito também, de Erg eram muito, já nessa época, pensa nessa época, eles já eram muito inteligentes. E esses dragões também vieram para cá. Daí, 6 dragões ficaram, eles não encarnaram mais, ficaram no umbral denso, né? Eram 7 dragões, desses 7 dragões, 6 já foi tirado da Terra, e ficou um dragão hoje, porque se chama Lilith, né? Mas não tem nada a ver com Lúcifer. Lúcifer é um anjo de luz, Lilith. Esse dragão que é o 7º dragão, mas tem outros, né? Tem Jeová, tem outros ainda entidades fortes no planeta das forças má. Então, o mundo, mesmo com a visão, mesmo com a nova que foi trazida por Moisés, os 10 mandamentos, que só os hebreus tinham esse conhecimento, que é uma revelação, né, das leis universais de Deus, começou a entrar na luz, né? Mas daí se perderam tudo de novo, os hebreus lá fizeram um monte de coisa errada. Aí Jesus veio há mais ou menos mais um pouquinho de 2000 anos atrás, trouxe a segunda revelação. Na segunda revelação que foi trazida por Deus, que foi os evangelhos, que Jesus veio trazer os evangelhos, as boas novas, né, a luz, o conhecimento, começamos a entrar daí necessariamente, verdadeiramente na era da luz do conhecimento, né? Começou a ser difundido. Claro que começou a ser difundido depois de 300, 400, 500 anos depois da morte de Jesus, né? Mas começou a ser difundido, daí sim entramos na era de luz mesmo. Lá para o ano de 1860, mais ou menos, Kardec fez as 5 obras, né? Daí mais luz, mais conhecimento para o povo, né? Daí realmente luz, bastante luz, né? Para quem lê.
Mas mesmo assim, ainda estamos num planeta de trevas, ainda estamos no planeta de provas e expiações, e ainda estamos no planeta de trevas. Quem controla ainda o planeta é as trevas. Então, os 6 dragões saíram, mas tem Lilith e tem outros aí, né? Jeová ainda tem uma entidade forte também. Tem outras entidades que eu não lembro para falar para os irmãos, não me recordo agora. Então, essas entidades, né, que fazem o mal, daí tem magos negros, tem cientistas das trevas, tem os quiumbas, tem os soldados, né, tem os sombras, tem vários irmãos, mas são todos irmãos, são todos espíritos criados por Deus, são todos irmãos, né? São todos humanos, mas são 33 raças, não esquecendo que são 33 raças, mas são todos humanos que foram criados por Deus, mas são todos humanos, mas que escolheram o caminho errado, né? Até foi falado também essa semana que dos 6 dragões que foram esses 7 dragões, né? 6 dragões que foram transmigrados, irmãos, que eram 8 com Lilith, né? Esses 7 dragões, 6 foram transmigrados. Eles não podem mais encarnar aqui no corpo deles. Um dragão, o 7º dragão, que seria o mais fraco, ele ficou aqui. Ele está aqui e ele vai se encarnar, porque é um irmão, não é o dragão, mas é um irmão, é um ser humano. Claro que é de uma outra raça, mas é um ser humano criado por Deus também. Então ele vai ser encarnado aqui na Terra. Vai ajudar a obra de Deus porque ele se voltou para Deus. Os outros 6 dragões não foram transmigrados, não tinham condições. Lilith ainda está aqui, vamos dizer que seria o 8º dragão, desses dragões que vieram para cá, que ajudaram na rebelião, que fizeram muita coisa errada, né? E que não querem saber de melhoria, querem continuar. O negócio deles, de todos esses do mal, é dominação, sujeição de todo o resto do povo, né? Eles têm sujeição também, os magos negros têm sujeição, os sombras têm sujeição. Quer dizer, um domina o outro lá nas trevas, né? Um domina o outro, um quer sobreviver. É que quando você está nas trevas, né? Quando você está aqui também encarnado, quando você está nas trevas, trabalhando numa empresa, um quer dominar o outro, um quer se sobressair em outro. Né? Nas indústrias, nas empresas, na política, é cobra querendo comer cobra, na verdade, né? É um querendo ser mais que o outro, um querendo ganhar mais que o outro. Então, na verdade, para nós entrarmos na era de luz, irmãos, mesmo, a era de luz mesmo vai ficar forte, mas ainda não vai 100%, vai ser 100% na era da luz, é do ano 2550, né? Que daí não vai ter mais expiações, pode ser só provas, né? Mas uma era de luz que nós vamos entrar, né? Um planeta regenerado, né? Em 2550. Aí sim nós vamos entrar na luz, mas ainda não vai ser 100% de luz. Só para os irmãos verem como é complicado fazer isso, né? O mundo espiritual fazer isso. Mas daí nós já vamos estar aí sim, aí a porcentagem de luz vai ser bem maior que a porcentagem das trevas. Hoje ainda temos muita porcentagem de trevas. Hoje as trevas ainda dominam tudo. Por isso que está cheio ainda de políticos corruptos, tem policiais corruptos, nossa, tudo quanto é advogados corruptos, juízes corruptos, né? Atores, influenciadores corruptos, né? Que não trabalham na luz, trabalham nas trevas, né? Querem fazer o mal, querem dirigir o povo para o mal, não para o conhecimento, não para as coisas de Deus, mas para as coisas erradas, né? Então, eles muitas vezes são usados por esses irmãos das trevas e muito bem usados por eles, né, irmãos? Então, o importante também nós é você não ficar muito no passado, né? Fique em Deus, fique em Deus. Tudo acontecerá, tenha paciência e fé de acordo com o que você vibrar, de acordo com o que você fazer, de acordo com o que você crê. Tudo que você crê vira realidade. Então, crê em coisas boas, em coisas de Deus, coisas para frente. Viva no presente, faça projetos para o futuro, mas viva no presente e esqueça o passado. O passado já passou. A era das trevas daqui a pouco já passa, vem a era de luz e daí é só alegria, né, irmãos? Então, mais ou menos aí sobre a era de trevas e a era de luz, mas ainda estamos na era das trevas. Só no 2550 que nós vamos começar a entrar na era da luz verdadeiramente, mas ainda não vai ser 100%, tá bom? Não fique no passado, não vai gerar depressão, suicídio. Fique no presente, tá bom? Deus abençoe a todos, irmãos, a paz de Deus.